Bom dia, meus irmãos. Agradecemos a Deus a oportunidade de estar novamente com vocês, prontos para estudar mais uma lição da nossa revista, recebendo aí os irmãos neste domingo para estudarmos sobre a epístola de Paulo ao jovem pastor Timóteo, né? E vai ser um momento agradável, que Deus possa nos usar para falar ao seu coração e que a gente possa ter um aprendizado aqui válido para a nossa vida espiritual. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Deus esteja conosco neste momento e mesmo estando distantes fisicamente, que o Senhor nos una em um só propósito, um só objetivo, de compreendermos o intuito, o projeto dessa palavra dirigida a Timóteo e também à igreja, porque ela chegou até nós e fala para mim e para você. Vamos orar? Feche seus olhos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar, mesmo que remotamente, Senhor, digitalmente, ó Deus, unidos neste momento, orando, onde quer que nós estejamos, pedindo e intercedendo que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesta manhã, Senhor, falando ao nosso coração, trazendo até a nossa vida, Senhor, a mesma mensagem proferida àquele jovem pastor Timóteo ali na cidade de Éfeso, ó Deus. Fala ao nosso coração, transforma a nossa vida, dá-nos um momento, Senhor, de reflexão poderosa junto a Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e irmãs, a nossa lição desta manhã é a lição 4. A carta a Timóteo, ou primeira carta, ou primeira epístola a Timóteo. Nós temos 3 objetivos, Nós queremos saber, aprender sobre os elementos que compõem uma igreja, nós queremos sentir, conscientizar-nos da responsabilidade pessoal de cada um na igreja e agir. Nós temos que participar da igreja por meio de ações, de atitudes pessoais. Então esses são os 3 objetivos que nós vamos batalhar durante essa lição, ok? Então, qual que é o contexto, ou uma visão panorâmica do texto, da carta ou da epístola, sinônimos aí, do apóstolo Paulo direcionada a Timóteo? Nós vemos aqui a figura de 2 homens, central nessa carta. Primeiro, o autor, considerado pela maioria dos grandes estudiosos o autor da carta, o apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo com um objetivo muito claro de capacitar ainda mais o seu sucessor, ou um dos seus sucessores. Então, autor Paulo, é uma das epístolas paulinas, Tempo de escrita, o nosso autor da revista aponta de 61 a 65, mas há muito consenso a respeito, provavelmente, da execução de Paulo em 65 DC. Então, como esta é a primeira carta de Paulo a Timóteo, e ele ainda estava na Macedônia, não tinha sido preso, o mais provável é que essa carta tenha sido escrita em 62 ou 63 depois de Cristo. Ok? O local de escrita é a Macedônia, o Paulo narra isso na carta, a quem foi direcionada? Foi direcionada a Timóteo, que era seu discípulo. Nós vamos passar por isso já. O versículo-chave da carta, se você quiser anotar aí ou destacar na sua revista, é 1 Timóteo 3,15. Nós vamos ler o texto e dar destaque a esse versículo também. E a expressão-chave é procedimento, ou, se você quiser rejuvenescer um pouco essa expressão,
procedimento fica parecendo muita legislação, né? Regra, procedimento, não. Vamos traduzir, vamos rejuvenescer para atitude cristã. Esse é o objetivo da carta. É para isso que Paulo escreve a Timóteo, ok? Então, o esboço geral da carta, ele faz uma advertência contra a falsa doutrina, né? Ajuda a Timóteo a construir ou focar a sua pregação, né? Então, Timóteo, pregue sobre a sã doutrina, ok? A organização, liderança no culto público, manutenção da sã doutrina e administração, porque ele dá muitas dicas ou muitas orientações a Timóteo sobre como atuar como pastor, né? Como ser pastor da igreja de Éfeso, né? Timóteo tinha ficado ali em Éfeso. Então vamos lá, vamos recuperar um pouquinho da história. E a gente vai ver a história, né, da peregrinação, das viagens missionárias de Paulo. Em qual livro? Atos, muito bem. Quem falou Atos, eu ouvi aí, né? Atos narra a história de Paulo, as visitas e viagens de Paulo. Em Atos 14, se você quiser abrir sua Bíblia, né, vai ser bom para você acompanhar. Em Atos 14, nós encontramos Paulo passando por uma cidade chamada de Icônio. No primeiro versículo do livro do capítulo 14 do livro de Atos, fala: em Icônio, Paulo, né, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. Presta atenção nessa palavra gregos aí, ok? Então houve uma grande conversão na cidade de Icônio. E aí a narrativa segue cronologicamente, o tempo passa, né? E quando eles chegam no capítulo 16, em Derbe e Listra, olha só, capítulo 16 de Atos, primeiro versículo, está lá: estava ali certo discípulo por nome, isso, Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Ou seja, Timóteo aí já era um discípulo convertido lá atrás que estava trabalhando com a igreja ou liderando a igreja, né? De certa forma, exercendo um papel tão bom que aqueles irmãos daquela pequena comunidade, aquela pequena igreja em Icônio, se encontrando com Paulo ali em Listra, davam testemunho: olha, Timóteo é um rapaz dedicado, né? E nós vamos ler mais tarde que ele toma, na segunda visita, né? Ele toma então Timóteo para trabalhar com ele, ok? E depois, mais tarde, ele vai deixar Timóteo como pastor na cidade de Éfeso. Isso a gente já descobre na carta mesmo de 1 Timóteo. Agora a gente pode ir lá para 1 Timóteo, né? E abra depois de Tessalonicenses aí, e o primeiro versículo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa, a Timóteo, né? A quem a carta é escrita? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor. 3, versículo 3: como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas, e aí vai, né? Então, quer dizer, Paulo solicita a Timóteo: meu filho, né? Você tão dedicado, você vai fazer, vou te dar uma missão aqui especial, você vai ficar aqui em Éfeso. Está escutando essas conversas fiadas por aí, essas doutrinas estranhas? Você vai trabalhar e militar contra isso. E eu vou te orientando. Eu vou seguir viagem, mas eu escrevo para você.
E aí a carta de 1 Timóteo tem então por finalidade, por objetivo, né? No verso 3, no capítulo 3, verso 15 da carta, diz assim: para que, se eu tardar a voltar, né? Paulo está dizendo a Timóteo, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Ok? Então, eu vou te dar orientações, Timóteo, porque eu não sei quanto tempo vai demorar para eu voltar e eu não terminei seu treinamento. O seu seminário teológico foi muito rápido, então eu vou te dar um curso à distância, não é? Só que a distância naquela época não era pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, como alguns de nós estão hoje. Era por carta. Demorava a chegar, né? É capaz de alguns aí dos irmãos, né? A turminha da cabeça branca, né? Ou já sem cabelo, lembrar, né? De uma escola que funcionava antigamente, que dava muito curso através das cartas. Vocês lembram do Instituto, né? Como é que chamava? Instituto, eu não lembro mais, de ensino, né? À distância aí, Brasil, não sei o que, Instituto de Aprendizagem. Eu sei que muitos fizeram cursos, né? À distância através de carta. E o que o Paulo estava fazendo era exatamente isso. Eu vou capacitar você, Timóteo, eu vou te escrever. E ele fala exatamente isso, para que, se eu demorar, você saiba como se portar. Então essa carta, ela na verdade, é uma orientação, né, a esse pastorado de Timóteo. Ele avisa dos perigos, né, dos falsos ensinos, né? E o detalhe, quer dizer, o foco principal da carta é a manutenção da sã doutrina, né? Manutenção da sã doutrina. Esse é o valor que Paulo destaca com Timóteo. Ele dá muita ênfase a isso, né? Quanto temos nós hoje nos preocupado em ensinar só o que é sã doutrina, né? Será que a gente não está misturando um pouco ou deixando se contaminar, né, por falsas proposições em nome de Cristo por aí, né? Nós temos estimulado os nossos irmãos a olharem fixamente somente para o que é verdadeiro, né? E às vezes a gente também tem uma certa vamos dizer assim, análise distanciada do livro de Timóteo, não é? O Timóteo é uma carta para um pastor, né? Eu não sou pastor, né? Meu irmão, minha irmã, nós todos precisamos ter uma postura ilibada, buscar a santificação, né? E essa busca da santificação é a mesma para qualquer cristão, independente se ocupa cargo de liderança ou não, né? Então ela tem que morar no seu coração também. Então, nós abrimos o contexto dizendo dessa transição, né, ministerial que Paulo está fazendo com Timóteo. Assim como Moisés, né, capacitou Josué, treinou Josué, orientou Josué, assim como Jesus preparou seus discípulos, né, caminhou com eles, orientou. Timóteo também viajou com Paulo, se alimentou com Paulo, dormiu, né, nos mesmos acampamentos, nas mesmas casas dos irmãos, né? Dividiu ali o ensino e mesmo à distância, né? Remotamente, Paulo também continuou o treinamento de Timóteo através dessas epístolas, ok? Então, vamos agora dar uma ênfase no conteúdo da carta, né? Da epístola. Nós vamos destacar a organização da igreja, né? Ele destaca que a igreja local é a casa de Deus, né? É o lugar central, é de mais importância da vida do crente, onde essa formação vai acontecer, onde o exercício dos dons tem espaço, né? A igreja, muitas pessoas estão confundindo a igreja com local, né? A igreja com estação, com uma posição geográfica. A igreja, ela é, meus irmãos, a vivência entre nós
a vivência relacional entre nós, né? A igreja é mais um corpo social do que um corpo físico, do que um endereço. Então, esse é um destaque que a carta faz, né? Destaca também o papel do pastor, e nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre esse destaque grande que a carta faz, né? E também fala de outras questões de liderança espiritual e deveres pastorais que nós vamos olhar mais tarde. Agora, eu quero que vocês abram 1 Timóteo 3, vamos ler o capítulo 3, nós vamos perder um pouco de tempo, investir um pouco de tempo no reconhecimento da liderança pastoral. É bom que o irmão, né, que o cristão aprenda a distinguir, né, e a caminhar sobre a liderança de alguém que é levantado por Deus sobre a igreja. Mas Deus exige, né, e posiciona com grande desafio aqueles que optam por esse caminho, né, de servir como pastores. O capítulo 3 começa assim: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, né, episcopado aqui não no sentido da igreja católica, né, o bispado, aquela região, não. Aqui a palavra se aplica bem à visão e à função de um pastor, né? Quem aspira a ser pastor, quem tem vontade de ser pastor, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo, ou pastor, nesse caso, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, que ele saiba receber os outros, né? Apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado e inimigo de contendas, não ganancioso. Isso está em falta, né, meus irmãos? Misericórdia. Que tem de liderança de igreja aí que não consegue se habilitar nesse não ganancioso aqui, né? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Olha que interessante, né? O neófito tende a ser arrogante, né? Ele tende a falhar nessa questão da humildade, né? Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio, né? E no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos, ou a liderança não eclesiástica, a liderança não formalizada, vamos dizer assim, né? Os diáconos, que não são pastores, mas exercem liderança, sejam respeitáveis, sinceros, também não dados ao muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, né? Conservando o mistério da fé com a consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem repreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha que interessante. Isto, gente, é uma orientação que parte da postura do pastor, mas atinge a todos nós, né? Mostra e exige e demanda de nós papéis que precisamos aprender, né? Precisamos nos debruçar para que alcancemos essa posição. Então é importante entender do que a igreja é feita. A igreja é feita de um líder levantado por Deus, que apresenta competências e habilidades, né? Também dadas pelo Espírito Santo, mas visíveis como frutos, né? Não ganancioso, marido de uma só mulher, sóbrio, vigilante, honesto, hospitaleiro, né?
apto para ensinar. Olha que coisa interessante, né? Não espancador, não dado ao vinho, moderado, inimigo de contendas. Tem gente que adora uma briga, né? Dá uma boia, como é que é? Dá um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela, né? Gosta da briga, né? Não é para esse tipo de pessoa, né? A gente tem que evitar essa liderança, mas o Senhor realmente destaca ali então os papéis que são necessários ao pastor, aos diáconos, às mulheres, né? E é importante então esse envolvimento nos deveres da igreja, ok? Se a gente está falando aqui, né, de requisitos para uma liderança espiritual, né, nós vemos então um complemento lá no livro de Tito, né? Tito no verso 5, capítulo 1, verso 5 a 8. Tito, que foi outro pastor, vamos dizer assim, que veio do treinamento de Paulo, né? Então o paralelo entre Timóteo e Tito existe, né? E essa descrição dos requisitos, ela é muito parecida, né? Na área familiar, na área emocional, na área pessoal, na área social e na área ministerial. Então existem paralelos aí, e em tudo a ser irrepreensível, ok? Fica o texto então de estudo, esse que nós lemos, e Tito 1, 5 a 9, para vocês avaliarem. A gente não pode mais se deter nisso. Bom, outro ponto muito importante na carta é a defesa da fé, ou da sã doutrina, perdão. Defesa da sã doutrina. Essa carta, ao longo de toda a carta, Paulo volta a um desafio constante a Timóteo, apontando várias formas de ensino dos falsos mestres. Se a gente for verificar, né, no capítulo 3, no capítulo 4, fala da apostasia, 4 de 1 a 7. Vamos dar uma lida rápida para vocês entenderem o perigo que aquela igreja de Éfeso estava enfrentando. Capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo o que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Olha que coisa interessante. Paulo está relatando uma doutrina, né, que demanda das pessoas a abster-se de casar. É necessário que o verdadeiro crente não se case. Isso não consta da história do Evangelho em momento nenhum. Pelo contrário, essa doutrina ela não pode ter espaço dentro da igreja. Então ele orienta essas situações que proíbem o casamento, que ordenam a abstinência de alimentos. O cristão não pode tomar café, né? O cristão não pode, comer carne. O cristão não pode isso, não pode aquilo. Não é isso o que a palavra ensina, e Paulo destaca isso. Essas falsas doutrinas, é necessário dar 3 pulinhos na onda, né? É necessário acender vela, não sei aqui. Não é pelo fazer,
que existe salvação. Nós não alcançamos a salvação através de roteiros, de receitinhas de bolo, né? A salvação vem pelo reconhecimento de que Jesus Cristo é meu Salvador, que Ele conseguiu e me presenteou com essa salvação. Eu não sou digno disso, né? Não é pelo fazer, não é pelo muito fazer, pelo muito obrar, pelo sacrificar, pelo ofertar. Nada disso traz salvação. Nada disso, né? E o evangelho puro é o evangelho da dependência do sangue de Cristo. Esse é o evangelho. E Paulo insiste com Timóteo: Timóteo, conhece o que é bom, conhece a piedade, exercita-te na piedade, viva o amor de Jesus, viva o verdadeiro evangelho. E aí a gente entra numa coisa interessante, porque muitos de nós, apesar de décadas na igreja, pouco sabemos diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. O que é verdadeiro do que é falsa doutrina, enganação. Porque a gente se dedica às vezes em estudar o que é falso e esquece de aprender e viver o que é verdadeiro. Eu gosto muito de uma ilustração que o meu antigo pastor ensinava, pastor Arlécio Franco da Costa, lá do Barro Preto, em Belo Horizonte. Ele foi, durante algum tempo, bancário, não banqueiro, bancário, né? Trabalhava lá no caixa de banco. Antigamente muita gente trabalhava em caixa de banco, né? Banco vai desaparecer. Esse negócio de caixa a gente vai ter que explicar o que a pessoa fazia, né? Porque essa geração aí dos meus filhos para baixo, né, não vão ter contato com caixa bancário, né? O que um caixa fazia antigamente? Ele recebia contas, né? Você precisava ir lá com a conta e com o dinheiro e dar o dinheiro para o caixa, né? Ou você precisava sacar um dinheiro, o caixa pegava o dinheiro que tinha no banco, contava e entregava para você, né? E o pastor Arlécio conta que quando ele começou a trabalhar como bancário, uma das primeiras providências do banco foi que ele deveria saber quando uma nota era falsa ou quando uma nota era verdadeira. Mas olha que interessante, eles não mostravam características de notas falsas para os bancários. Presta atenção. Eles não mostravam exemplos de notas falsas. Olha só, essa nota aqui é falsa porque a tinta sai. Essa nota aqui é falsa porque não tem alto relevo. Olha só, eles mostravam e estudavam a nota verdadeira. Você sente na nota verdadeira o alto relevo. Você sente na nota verdadeira não sei o quê. Você verifica na nota verdadeira uma faixinha que tem escrito Banco Central do Brasil. Vocês estão entendendo? Na convivência com o que é verdadeiro, o que é falso salta aos olhos. Não é poderosa essa analogia? Pois é. Só que, às vezes, no Evangelho, a gente tem pouco contato com o que é verdadeiro. Eu digo isso por mim, meus irmãos. Na correria do dia a dia, não é? No cansaço, às vezes, que a gente chega, a gente diminui o contato com o que é verdadeiro. Aí você sabe identificar o que é falso por rótulo, né? Por rótulos. Mas a gente conhece pouco o que é verdadeiro. A gente vive pouco o Evangelho verdadeiro. Então, atentos nessa questão de aprender e guardar, exercitar-se na piedade, no amor verdadeiro. Muita gente aí preocupado com o exercício físico. É o verso 8, né, do capítulo 4. Pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa,
tendo a promessa de vida presente do que há por vir. Esse texto é meu lema de vida, viu, gente? Por isso que eu não faço exercício de jeito nenhum, não entro em academia, não pode. A Bíblia fala que exercício físico de nada aproveita. É brincadeira, né? Eu deveria ter vergonha na cara e cuidar mais um pouco da parte física também. Mas é uma preocupação válida. A gente tem que viver a atitude verdadeira, né? De amor, do amor cristão. Bom, caminhando, nós chegamos então no ponto 4, já falamos um pouco dos deveres pastorais, né? E aí entra no capítulo 4 para frente, vou ler o capítulo 5, porque fala também dos cuidados que os pastores devem ter acerca de alguns irmãos em especial. No capítulo 5, olha lá na sua Bíblia, está escrito o versículo 1: Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a um pai, ou como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. E aí vai seguindo então uma série de conselhos de como Timóteo deveria cuidar dos irmãos daquela igreja, né? Cuidar de todos os crentes, agir com sabedoria, verso 19, olha que texto interessante: não aceites acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Haja com prudência, né? Não caia em tudo que você escuta, não, né? Permaneça firme na fé. No capítulo 6, verso 12, ele dá um destaque forte a isso: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Legal, né? Busca sempre a santificação. Gente, isso aqui são deveres pastorais, mas são deveres meus e seus também. Só os pastores deveriam ter essas posturas: cuidar de todos os irmãos, agir com sabedoria, permanecer firme na fé, buscar a santificação. Será que é algo para líderes cristãos ou é para todos, né? Eu acredito que essa carta é um verdadeiro manual da fé cristã, um manual de vida cristã. Não só a liderança, mas para cada salvo em Cristo, né? E que Jesus nos ajude, porque isso é um desafio. Se não é para você, eu estou tomando como um grande desafio para mim, né? Importante. E na última etapa da nossa revista, ou penúltima, antes da conclusão, nós verificamos uma interpretação, vamos dizer assim, de como Cristo, de Paulo, a carta a Timóteo é apresentado, né? Cristo, na carta de 1 Timóteo, como a gente percebe Cristo nessa carta? Em 1 Timóteo 2, o verso 5, o texto diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, Cristo, termina assim, Cristo Jesus, homem, né? Cristo é o único, qual que é a palavra? Mediador. É o único mediador entre Deus e os homens. E a Nossa Senhora, né? A Nossa Senhora não é mediadora entre os homens e Deus, né? E o santo, não sei, também não. E o pastor, não. E o bispo, não. Mas o Papa não, o Papa também não. É só Jesus Cristo, homem, que é mediador. Essa é uma apresentação interessante que é forte nesse texto. 1 Timóteo 3, verso 16, diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Magnífico resumo da trajetória de Jesus, né? Ele é a manifestação da justiça e da glória de Deus. Aquele que se manifestou em carne, justificado em espírito,
visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, é recebido acima na glória. Amém? Amém? Amém. Também Cristo é visto como fonte do poder espiritual da fé e do amor. Nós vemos isso no primeiro capítulo, no verso 12. Diz o seguinte: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Ele nos fortalece, é fonte do nosso poder espiritual, é fonte da fé e é fonte do amor. Graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Te falta fé, meu irmão? Busca em Cristo Jesus. Amém? Te falta amor, meu irmão? Busca em Cristo Jesus. Te falta poder? Busca em Cristo Jesus. Poder espiritual, Ele é a nossa fonte. Cristo é o resgatador da nossa vida. Capítulo 2, versículo 6. O qual se deu a si mesmo por resgate de todos, para servir de testemunho a seu tempo. Cristo me resgatou e te resgatou. E Cristo, o Salvador, né, que é a mesma coisa praticamente. E nós vemos lá em 1 Timóteo 4,10: pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos em quem? No Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Meu irmão, se você não leu a carta de 1 Timóteo, você está atrasado, você precisa ler. É uma carta maravilhosa, né? Cheia de grandes textos e grandes lições. Ou seja, nós, através da carta de Timóteo, não nos faltam afirmações de quem é Jesus, e a nossa vida cristã pode se tornar muito maior aprendendo junto com Timóteo, né? Lendo a carta de Paulo. Que Jesus faça na minha vida e na sua vida, né, uma demonstração prática da obra dele no mundo. Que Jesus use a minha vida como carta viva, né, para repetir aí um texto de um cântico, né? Cartas vivas, maravilhoso, por sinal. E que a nossa vida transforme de verdade aqueles que convivem conosco, por perceberem em nós qualidades, né? Atitudes, principalmente piedade, que remeta a Jesus Cristo, né? Timóteo, conclusão então, Timóteo era um filho amado e fiel no Senhor, né? Do apóstolo Paulo, filho na fé, né? Essa epístola mostra o grande amor que Paulo nutria pelo verdadeiro filho na fé. Então, juntos eles lutaram contra os falsos mestres, né? E viveram de modo digno. Que o exemplo de Paulo e Timóteo faça diferença na nossa vida, a fim de que sejamos exemplos para os outros. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus use esse texto para falar na vida dos irmãos. Vamos orar, vamos juntos nos colocar debaixo das mãos de Deus, esperando que Cristo, por meio desta palavra, mobilize a sua igreja, né? Movimente a minha vida e a sua vida. Vamos orar? Pai bendito, te agradeço por este momento curto, Senhor, mas um momento muito profundo, Pai, onde somos exortados, somos alertados para a necessidade de termos, Senhor, uma postura semelhante à de Timóteo, como um servo, Senhor, fiel, guardador da sã doutrina, ó Deus, cuidador da tua igreja e, com certeza, testemunha da tua fé, do teu amor e da tua piedade, Senhor, aqueles que estão aos nossos lados, ao nosso lado em nossa caminhada. Fala no meu coração, como o Senhor tem falado neste momento aqui, ao longo da semana, trazendo à minha mente partes desses textos, a necessidade de eu ler o texto da próxima semana. Fala ao meu coração, Senhor, a necessidade de ser um servo
dedicado e reconhecido do Deus vivo, ó Deus. Fala ao meu coração e fala ao coração do irmão e da irmã que me ouve nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo possa estar ao lado desses irmãos agora, falando ao seu coração e sinalizando a necessidade de andar mais juntinho do Senhor. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs neste domingo e que hoje seja um dia de alegria na presença do Senhor. Amém? Forte abraço, até a próxima.